Depois de um início de ano de expectativas pessimistas, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Márcio Holland, disse que a economia brasileira está recuperando a confiança e o país continuará na trajetória de bons e sólidos resultados fiscais. Sustentou que o quadro macroeconômico e fiscal não será obstáculo para o aumento dos investimentos e do crescimento da economia brasileira em 2014. Para debater o assunto, convidamos os deputados Domingos Sávio, do PSDB Mineiro, e Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Eu sou Tarcísio Holanda e começa agora o programa Brasil em Debate. Deputado Domingos Sávio, como é que o senhor vê esse quadro fiscal, a situação da economia brasileira? Tarcísio, cumprimentar o colega Zaratini, a todos que nos acompanham. É claro que eu vejo com muita preocupação e sinto que isso é algo que deve nos unir a todos. Não há razão para alguém comemorar nada do que está acontecendo por aí. Nós vivemos um momento em que a inflação voltou a preocupar no Brasil inteiro e olhe que aí é bom a gente ouvir o cidadão, a pessoa que paga aluguel, o cidadão que vai à feira, o cidadão que vê que de fato está ficando, o salário dele não está dando conta de manter. Há uma crise econômica internacional. Simultaneamente, nós tivemos um crescimento pífio, mais uma vez, um dos menores de toda a América Latina. Para complicar, aquilo que já vinha sendo uma preocupação, que nós vimos alertando, a desindustrialização no Brasil, de falta de apoio, de incentivo, de infraestrutura adequada para sermos competitivos, vem comprovar agora com um recorde que foi anunciado essa semana, terrível, né? Mais uma vez o Brasil piorando. O pior número dos 20 anos, desde que se começou a verificar os números da balança comercial brasileira, há 20 anos, nós tivemos o pior desempenho agora em janeiro. E não é uma coisa isolada. O ano de 2013 foi o pior de todos os últimos anos e assim vem sucessivamente. Agora, o que me preocupa mais é que quando você tem um problema, Tarcísio, a primeira atitude é ter a humildade, ter a autocrítica de reconhecer o problema e dizer, olha, nós precisamos mudar alguma coisa. Mas no Brasil não. No Brasil a gente tem visto com frequência determinadas autoridades, não são todas, eu acho que a gente precisa de reconhecer que tem aqueles que encaram com a responsabilidade que isso requer, sem ficar politizando, sem ficar fazendo campanha eleitoral em cima de uma coisa tão preciosa como a economia que afeta a vida de cada um. O certo é que a gente vê uma parte significativa do governo num oba-oba, como se o Brasil estivesse vivendo o melhor dos tempos, o melhor dos mundos. E não é a realidade. Os números provam isso. Nós vivemos um momento difícil e é preciso reagir a isso. E eu entendo que a reação cabe, é claro, ao governo central, que quem tem o comando da macroeconomia tem que fazer, sim, uma redução dos seus gastos, tem que incentivar a indústria brasileira, tem que ter a coragem de diminuir a carga tributária no Brasil para que nós sejamos mais competitivos, mas nada disso tem sido feito. Então me preocupa porque isso não é um número isolado. Nós temos vários números negativos e que vêm se repetindo. E se não houver uma atitude para mudar, se ficar aí com uma preocupação de fazer discurso eleitoreiro de que está tudo bem, estamos no caminho certo, talvez depois seja tarde para acudir. Deputado Carlos Zaratini, como é que o senhor vê o quadro fiscal, a economia brasileira em face dessa crise econômica internacional? Olha, o mundo entrou em crise em 2008, né? Uma crise que nasceu, que cresceu, que foi produzida nos países centrais, na Europa, nos Estados Unidos. E uma crise que afetou e vem afetando o mundo todo e nós, como país emergente, todos os países emergentes. Apesar dessa crise, o Brasil manteve uma situação econômica bastante confortável. Evidente que nós não estamos no melhor dos mundos, mas nós temos mantido a situação de emprego, né, garantindo o emprego, garantindo a renda do povo brasileiro e melhorando a distribuição de renda. Esses são elementos importantes para a gente entender o que vai acontecer para frente. Porque nós também queremos uma economia funcionando, mas queremos também uma justiça social para o povo brasileiro, certo? Nós queremos que a disparidade de renda entre os mais ricos e os mais pobres diminua, que os mais pobres possam melhorar de vida. Então isso o governo vem sempre apostando nessa linha.
Para isso, nós temos mantido o que se chama fundamentos da economia, né? A questão da dívida pública brasileira, né? Ela vem sendo cadente, quer dizer, ela vem diminuindo ao longo de todos esses anos em relação ao PIB, certo? Nós temos uma situação de reservas muito positiva, né? Como já vemos acumulando reservas ao longo desse tempo. Mais de 300 bilhões. Mais de 300 bilhões. Isso nos dá um colchão, uma proteção muito grande nesses momentos de turbulência, né? Quando existem crises cambiais no mundo, isso nos permite ter uma tranquilidade. Então, a taxa de juros, ela teve um declínio, né, bastante acentuado ao longo de todos esses anos. Então, isso vem garantindo essa tranquilidade na vida do povo brasileiro, né, que poderia ser melhor, evidentemente. Nós poderíamos estar num ciclo de desenvolvimento maior se a economia do resto do mundo também tivesse nesse ciclo, né? Mas nós estamos nesse momento de crise. Essa crise, esse ano, ela corre o risco de se aguçar devido à política que os Estados Unidos faz de preservar a sua economia, né? Preservar, agora abrindo mão dos chamados estímulos econômicos, portanto aumentando a taxa de juros americana, o que traz capitais de volta para os Estados Unidos e retira capitais dos países emergentes. Então é uma situação de risco para o Brasil, mas como eu disse, nós temos condições de administrar. A outra questão importante, que me parece importante, o Brasil tem um ciclo de investimentos que se iniciou ano passado, esse ano vai aumentar e nos próximos anos mais ainda, que são os ciclos não só do PAC, né, do Plano de Aceleração do Crescimento, os investimentos do PAC, mas também os investimentos que nós vamos ter nas concessões. Nós tivemos aí já 80 bilhões de reais de projetos que estão licitados, certo? Que as obras começam agora. Nós temos no setor de petróleo, houve a licitação dos campos de petróleo do Nordeste, né, que pela primeira vez nós vamos ter exploração de petróleo em alta escala no Nordeste, do Ceará a Sergipe, né, serão mais o campo de Libra, aqui na Bacia de Santos, nós vamos ter 70 bilhões de reais de investimento para a exploração do petróleo. Então isso vai desenvolver uma indústria petrolífera, uma indústria naval, né, e a indústria de construção civil. Acabou de anunciar o setor de construção pesada um aumento de emprego, de contratações de 4,5% no número de trabalhadores, né? E isso significa esse desenvolvimento que nós estamos tendo no investimento. Então, é evidente que turbulências elas vão existir, mas no meu modo de ver nós vamos ter as condições de manter a economia funcionando com emprego, com renda e com distribuição de renda. Deputado Domingos Sávio, como é que o senhor vê essa argumentação otimista do deputado Carlos Zaratini? Olha, primeiro eu tenho que discordar do deputado Carlos Zaratini num número que ele focou logo no início da sua argumentação, quando ele faz essa análise da situação da dívida do Brasil, e fazendo sempre referência, que o governo adora fazer isso, ao colchão de reserva que possui. Ora, esse esforço veio desde o advento do Plano Real, que foi uma conquista do PSDB, que deixou essa herança boa para o PT, que felizmente teve a responsabilidade de seguir, né, os princípios, os fundamentos da economia que foram a base do Plano Real, né, a própria lei de responsabilidade fiscal que nós, do PSDB, ainda no governo Fernando Henrique, implantamos, infelizmente até com a discordância do PT à época que não a aprovou, vem contribuindo para que o país tenha um mínimo de controle com relação à reserva, mas tem um número aí que preocupa, Zaratini. A verdade é que nós não estamos tão bem na fita. O Brasil fechou 2013 com um crescimento da dívida pública, e aí é que eu digo que a referência que você fez, eu não posso concordar com ela, de que a nossa condição de dívida pública é confortável, com um crescimento de 5,71, chegando a um novo recorde. O Brasil chegou a 2 trilhões,12, né, de dívida, de endividamento, que é a soma da dívida que o Brasil tem internamente e tem externa. Porque fez-se uma propaganda muito grande, usou-se uma estratégia de marketing, de dizer, olha, nós não devemos mais ao FMI, o Brasil se tornou um país independente. Olha, o governo não parou de emitir títulos públicos, o governo não parou, aliás, de fazer uma operação que eu acho um verdadeiro pecado mortal contra o povo brasileiro. O governo emite títulos a um determinado valor de remuneração,
né? E depois vai e empresta para o Soeik Batista, para outros grandes grupos, a um percentual bem menor do que aquele que ele capta no mercado, contribuindo para esse endividamento público do governo. Então o governo está com recorde de endividamento público. Mas não é só o problema da macroeconomia que me preocupa. É a forma de gastar o dinheiro do povo brasileiro. Porque o dinheiro é de todo brasileiro, não é de quem está momentaneamente no poder. A forma de gastar equivocadamente é que está gerando esse ciclo de pobreza com nós, com o povo brasileiro, conosco, cada dia com mais dificuldade de competir, né? Agora, por exemplo, a Dilma foi inaugurar um porto em Cuba, 800 milhões de investimento em Cuba. Com a nossa estrutura portuária no Brasil, aos frangalhos, com as nossas estruturas ferroviárias no Brasil abandonadas, quer dizer, não se investe aqui, agora tem dinheiro para investir em Cuba, com o Brasil perdendo competitividade. Então, na relação também da política comercial externa, o Brasil vem patinando, porque faz uma política ideológica. Está querendo agradar Cuba por razões ideológicas, não porque isso é bom para os brasileiros, né? É bom para os cubanos, mas para nós não é bom. Não tenho nada contra Cuba, mas também não acho Claro que que um você governo... tem, né? Não, eu não concordo Claro que com a você ditadura. tem. Não, eu não Mas tudo concordo. bem. Claro que eu tenho, eu não Dá concordo pra com a gente ditadura. dialogar aqui ou nós vamos só fazer discurso? Eu estou falando o mesmo tempo que você acabou de falar, Não. Zaratini. Só que eu estou dizendo que o governo está fazendo uma política ideológica para prestigiar uma ditadura e gastando o dinheiro do brasileiro lá fora. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta com os deputados Domingos Sávio, do PSDB Mineiro, e Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Nós estamos conversando sobre a economia brasileira em 2014. Deputado Carlos Zaratini, é evidente que o Brasil não está isolado do mundo. O Brasil sofre influência dessas grandes regiões do mundo que são clientes nossos, dos nossos produtos, sobretudo produtos primários, né? A soja e outros mais. Os Estados Unidos e a Europa estão numa crise, atravessando uma crise muito acentuada, e nós sofremos as consequências disso, não é? Perfeito. Agora, eu queria só dialogar aqui com o deputado Sávio em relação à forma como ele analisa a economia. Ele hoje critica, né, a dívida brasileira. Mas nós, quando assumimos o governo em 2003, a dívida brasileira era quase 60% do PIB. Hoje ela é 33% do PIB, certo? Quando assumimos o governo, a taxa de inflação estava em 12% anual. Hoje ela está em 5,5% anual. Então, nós estamos numa situação completamente diferente daquele final de governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Uma situação completamente diferente. E é evidente que o Brasil agora, nas novas situações econômicas, como você está apontando, uma nova situação econômica mundial, a todo momento precisa fazer seus ajustes. Mas os ajustes que o governo quer fazer são diferentes daqueles ajustes que a oposição, através dos seus economistas, propõe. Por exemplo, a oposição
ela considera que a lei do salário mínimo que nós aprovamos, que é uma lei que reajusta todo ano o salário mínimo acima da inflação, ela é perniciosa para a economia. Nós não consideramos assim. Nós consideramos que a lei do salário mínimo ela é importantíssima para garantir o poder de compra dos trabalhadores brasileiros. E vamos continuar mantendo essa lei, né? A oposição critica muito a questão da Previdência, né? Que a Previdência é muito benéfica no país. Ora, a Previdência é uma das formas de distribuição de renda no país, porque ela garante aos trabalhadores as condições de sobrevivência em situação de velhice ou de doença, né? E a oposição quer mudar isso. Então, veja bem, nós queremos fazer ajustes na economia, mas os ajustes que nós queremos fazer não são os mesmos da oposição, porque nós não queremos jogar sobre as costas do povo a situação de crise mundial, da qual o povo não tem nenhuma responsabilidade. Então, nós precisamos sim ajustar a economia brasileira a cada novo momento que a economia mundial se modifica, né? Mas para isso nós não vamos sacrificar o povo brasileiro. Os economistas da oposição, que eu acho que são aqueles que aconselham os candidatos oposicionistas, eles falam a todo momento que é necessário um ajuste que implica num arroxo sobre os trabalhadores. E isso nós não concordamos. Nós vamos manter a economia, inclusive garantindo financiamento para que as empresas brasileiras possam produzir. Isso que o deputado Domingos Sábio falou, porque o governo garante as taxas de juros subsidiadas. Ele citou o Eike Batista, mas ele não citou os milhares de outros empresários que vão ao BNDES se financiar com juros abaixo da inflação, juros negativos. Ele não citou, por exemplo, que o Banco do Brasil garante um financiamento da safra gigantesco. Nós estamos esse ano o melhor e o maior financiamento de safra da história do país. São 40 bilhões de reais para financiamento da safra do agronegócio, 12 bilhões para o financiamento da safra... Quase 200 milhões de toneladas, né? Isso, e 12 bilhões para a agricultura familiar. Esse financiamento de safra a juros negativos, com seguro safra a juros negativos. Então isso garante a potência da economia brasileira, tanto da agricultura como da indústria, né? Se nós pararmos esse financiamento subsidiado, quem vai sofrer? O trabalhador brasileiro que vai perder seu emprego. O trabalhador brasileiro que não vai encontrar emprego numa indústria que sofre cada vez mais a concorrência da importação de produtos estrangeiros. Deputado Domingos Sávio, o senhor como é que vê essa argumentação do deputado Carlos Zaratini? Olha, quem ouviu o deputado Zaratini pode ter pensado que ele estava falando pela oposição, porque ele disse o que pensa a oposição. Ele disse que a oposição quer isso para o trabalhador, aquilo para a Previdência. Pois eu vou dizer, como líder da oposição, o que nós pensamos. Na verdade, nós queremos um ganho real para o trabalhador e nós queremos um ganho não só no salário mínimo. O Brasil vive, sim, um momento de praticamente pleno emprego, mas emprego de um salário e meio. O Brasil não está melhorando a qualidade dos seus salários, não fez a qualificação dos profissionais, não deu competitividade às empresas para que elas possam remunerar melhor. E nós queremos um trabalhador bem remunerado. O Brasil, a oposição jamais propugnou por um salário mínimo achatado, não existe isso. O salário mínimo, ou o salário de um modo geral, não só o mínimo, ele é uma das molas propulsoras do crescimento de um país, é o que gera a capacidade de consumo, é o que faz com que o Brasil possa vir a crescer de fato. E não está crescendo. Não está crescendo porque você observa que tem emprego, mas não tem emprego de 3, 4, 5, 10 salários mínimos, ou mais do que isso. Agora, tem um outro aspecto que foi colocado que é intrigante, de que nós vemos com preocupação a Previdência. Nós vemos com preocupação o fator previdenciário, que teve um momento em que ele foi necessário, quando o Brasil estava buscando a estabilidade, o equilíbrio das contas públicas e da Previdência privada e da Previdência pública, mas o fator previdenciário é uma das bandeiras que nós queremos derrubar aqui na Câmara e que o PT não está deixando. Então nós precisamos de respeitar o trabalhador e o aposentado, mas não é só no discurso, é na prática. Vamos fazer um pacto, vamos nos unir agora, e eu estou falando como líder da oposição, para que a gente derrube o fator previdenciário e pare de tirar do aposentado, após a sua aposentadoria, ele começa a se tirar dele como se a aposentadoria fosse prêmio. É direito, ele pagou para se aposentar,
é um direito dele, né? Então eu vejo que não há esse discurso colocado pelo PT, tentando imputar à oposição, né, um cenário de que não quer preocupar com o trabalhador. Isso não é verdade. Nós temos uma responsabilidade com o trabalhador e isso veio lá do Plano Real, quando nós criamos as condições para acabar ou diminuir bem a inflação no Brasil. Se ela continua razoavelmente sob controle, os fundamentos fomos nós do PSDB que implantamos na economia, né? E isso aí não se pode negar. O PT reconheceu isso, o Lula reconheceu isso, a própria Dilma reconheceu isso. Só que quando vai aproximando a eleição, querem colocar a culpa na oposição de tudo, até do salário, que ainda não é o que nós gostaríamos que fosse. Nós queremos um salário melhor para o povo brasileiro, né? A aposentadoria, ora, nós estamos aqui lutando para acabar com o fator previdenciário, o governo é que não deixa. Deputado Carlos Zaratini. Olha, quem criou o fator previdenciário não fomos nós, não. Não foi o governo do Lula nem da Dilma. Quem criou o fator previdenciário foi no governo Fernando Henrique, certo? Que criou uma situação para a Previdência difícil de desatar o nó. Muito difícil de desatar esse nó. E nós estamos tentando aqui trabalhar para desatar esse nó e permitir aos trabalhadores brasileiros se aposentar com a integralidade daquilo que a Previdência deve lhe dar. E estamos trabalhando para isso. Estamos ajustando a economia para permitir que ocorra essa possibilidade de acabar com o fator previdenciário. Mas não ficamos aqui falando alegremente, como o deputado sabe, falando, vamos acabar com o fator previdenciário, porque é uma questão de muita responsabilidade. Agora, quem fala pela oposição são os economistas que aconselham os candidatos, particularmente o candidato Aécio Neves, né, que vê esse cenário de que existe uma condição de desequilíbrio. Nós achamos que precisamos melhorar o nível salarial do povo brasileiro, mas não só o salário mínimo vem aumentando o conjunto de salários no Brasil, né? Isso é muito bom. E para que a gente possa avançar mais ainda, estamos investindo inclusive na qualificação do trabalhador, com o Pronatec, são 6 milhões de jovens fazendo cursos do Pronatec, escolas técnicas federais, mais de 300 escolas técnicas em funcionamento, a questão das universidades através do ProUni, que nós temos ampliado o número de estudantes em escolas públicas, em escolas com bolsas de estudo, para garantir que o nosso trabalhador possa efetivamente ter um melhor salário através de um nível de uma qualificação e de uma produtividade superior. Agora, evidentemente, isso não é tarefa de apenas um governo, é tarefa de uma geração. Nós estamos investindo desde o início do governo Lula nas melhorias dessas condições, né? Coisa que não existia antes. Então, não existe perspectiva no Brasil de, durante um governo como do Lula, como da Dilma, da gente ter um retrocesso nessas questões. Ao contrário, nós vamos sempre investir para melhorar a qualidade do trabalhador, a qualidade do seu trabalho, o seu nível de conhecimento e, com isso, para que ele possa ter um salário cada vez melhor. E, evidentemente, não vamos esquecer de forma alguma que a Previdência tem que melhorar a vida do povo brasileiro. Tanto que a Previdência hoje, ela acabou com aquela situação que existia antigamente, em que o trabalhador tinha que ficar horas na fila para ser atendido, era maltratado. Hoje existe uma condição de respeito na Previdência que ainda queremos melhorar mais e vamos melhorar. Então é essa condição que nós temos. Agora, como eu disse lá no início e voltando para o tema, nós precisamos sempre garantir um ajuste da economia brasileira frente às crises internacionais ou às situações internacionais. E é por isso que o governo vem trabalhando fortemente para garantir que não aumente a inflação e para garantir o emprego do trabalhador. Deputado Domingos Sávio. Olha, o deputado Zaratini, ele retoma aquela questão. Foi o PSDB ou o Fernando Henrique que criou o fator previdenciário quando começou a organizar a Previdência no Brasil, que estava praticamente falida. Foi no passado. O PT já está há 12 anos no poder, completando agora 12 anos, e entrou para o poder criticando o fator previdenciário. Criticando e dizendo que o Fernando Henrique tratava mal os aposentados e em 12 anos não conseguiu resolver algo que era para ser temporário. Agora, vem com esse discurso que nós é que somos responsáveis. Não, nós estamos querendo acabar com esse fator previdenciário para dar ao aposentado dignidade, dar respeito. Eu vou dar um outro exemplo. Nós conseguimos derrubar aqui na Câmara, no ano passado, uma multa que é um crime contra o empresariado brasileiro, uma multa de 10% sobre o fundo de garantia na rescisão, que não vai para o trabalhador, que é uma multa que virou uma espécie de imposto.
que o empresário, às vezes num momento difícil, que tem ali que fazer uma redução ou que tem que fazer um acerto com o trabalhador, ele ainda tem que pagar uma multa, que é algo que foi criado temporariamente. Acerto não, a demissão do trabalhador. Fazer a demissão e acertar com ele, não é? O certo é que isso foi criado de maneira temporária, com data de validade. O PT se negou a acabar com essa multa no ano passado. Nós derrotamos o PT, votamos. A presidente Dilma vetou e fez a sua articulação para manter o veto aqui. E agora está querendo aprovar uma lei para que esses 10% fique permanente. Ora, é o partido que quer criar mais imposto, é o partido que quer arrochar mais. E nós estamos entendendo que é hora de mudar. Aliás, o povo brasileiro está entendendo. Eu, embora seja tratado como líder da minoria, hoje sinto que representa a maioria do povo brasileiro, porque a maioria quer mudar. Nosso a maioria está com o mesmo infelizmente, sentimento está da oposição. esgotado. Eu quero agradecer aqui a presença do deputado Domingos Chaves, do PSDB de Minas Gerais, e Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Brasil em Debate termina aqui. Nosso tema foi as perspectivas para a economia brasileira em 2014. Eu sou Tarcísio Holanda e espero você no próximo programa. Olá! O Brasil acaba de enfrentar seu primeiro apagão de 2014. Neste início de fevereiro, 6 milhões de pessoas em 11 estados ficaram sem energia por pelo menos uma hora.
Isso apenas um dia depois de o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, afirmar que havia risco zero de o país passar por um novo apagão, apesar dos reservatórios do Sul e Sudeste cada vez mais secos. Mais uma vez, o fantasma do apagão ganha força. De acordo com o Plano Decenal de Energia, o Brasil deveria investir 22 bilhões de reais por ano até 2022 em energia elétrica. Mas esse gasto tem ficado entre 6 e 10 bilhões. Seria esse o problema? Ou o calorão e a pior seca dos últimos 60 anos é que pegaram o sistema despreparado? Bem, esse é o tema do Brasil em Debate de hoje, que começa agora pela Rádio e TV Câmara, com os deputados Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, e Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo. Eu sou Vânia Alves e queria começar perguntando aos deputados. O país tem o trauma do racionamento. Nós corremos o risco de ter um novo racionamento. Esse apagão tem a ver com falta de energia, o país tem problemas na produção de energia. Deputado Fernando Ferro. Eu acredito que nós não temos risco de racionamento imediato. Eu acho exagero, inclusive, algumas afirmações de que... e confundindo alguns conceitos. Quando corte de energia, blackout de energia, acontece em todos os sistemas, em todo o mundo. Se eles ficarem muito frequentes, nós deveremos analisar, porque alguma coisa em termos de confiabilidade está merecendo reparos, né? Mas falha de energia existe em todo o sistema. E o conceito de apagão está muito associado ao racionamento de energia que foi feito nos anos 2000 e 2001 aqui no Brasil, com a grande crise do setor elétrico naquele período, que houve, sim, naquele momento, um problema de falta de planejamento e de transição que se fazia para privatizar e transferir o sistema, e houve uma desatenção com o planejamento do setor. Isso, evidentemente, levou àquela crise. Não acredito que é o caso agora, até porque nós estamos, além de ter mudado o perfil da matriz energética brasileira, com a entrada de termoelétricas que suportam essa redução de energia hidroelétrica, como de fontes alternativas, como as eólicas, que começaram também a entrar no setor elétrico brasileiro. E também é um fato concreto que nós estamos vivendo mudanças climáticas sérias. Mudança de temperatura tem a ver com questões ambientais que afetam tanto a geração de energia como o seu consumo. O calor, sem muito citado aí, provoca o aumento do ar-condicionado, provoca o aumento dos ventiladores, desses mecanismos de resfriamento dos ambientes e, consequentemente, nós tivemos ainda essa semana o maior pico da história de consumo de energia, que evidentemente solicita e requer a permanente ampliação e a expansão do setor elétrico energético. Eu ouvi que o ministro de Minas e Energia dizia que havia risco zero de um apagão. Não há, eu acho que o ministro não disse isso. O que ele disse é que o risco zero no momento é de racionamento energético. Mas dizer que um blackout, um distúrbio, uma falha, qualquer sistema do mundo está livre, isso não existe. Não existe sistema elétrico 100% seguro, ele falha. O que eu volto a afirmar, o perigo é que se repita esses processos, aí sim merece um monitoramento, um estudo para saber o que está acontecendo, para impedir essas quedas de energia. E veja aí, eu até concluindo, foram entre a falha de energia e a restauração do sistema, pouco mais de 40 minutos, 50 minutos que foram recuperados o sistema, que mostra a vitalidade do setor e, além do mais, se isolou algumas áreas para impedir que essa falha se propagasse. Não faltou energia no Nordeste e em outras partes do Sul, Sudeste e do Centro-Oeste também foram preservadas graças aos mecanismos de proteção que isolaram a falha e não permitiram que ela se propagasse para todo o sistema e provocasse um blackout nacional, né? O que o senhor acha, doutor deputado Arnaldo Jardim? O senhor concorda com a visão do deputado Fernando Ferro? Eu tenho uma visão diferente. Ou a gente está do produzindo deputado menos Ferro. energia que o necessário? Eu tenho uma visão diferente do deputado Ferro, ele sabe, nós temos dialogado muito sobre isso. Não porque eu seja dono da verdade, nem ele também é, nós temos um espaço, mas temos uma visão distinta. E é um tema muito complexo, então acho que nós devemos ter cuidado para simplificar, senão as coisas podem ficar muito confusas para quem está nos ouvindo. Primeira questão, o deputado Fernando Ferro diz o seguinte, falhas sempre existem, eu concordo. Nenhum sistema é imune a falhas. O problema é quando as falhas estão aumentando, se multiplicando, isso revela uma fragilidade
do sistema. E nós estamos vivendo isso. As falhas estão aumentando em escala, como esses, e em escala menor também, que são pequenos apagões que nem são registrados pela imprensa, que estão acontecendo ao nível das distribuidoras. Então, eu concordo com quando ele diz o seguinte: todo sistema tem falha, só que quando as falhas começam a se multiplicar, deixa de ser um episódio, deixa de ser um incidente e passa a ser uma coisa do sistema. E nós precisamos discutir se é isso. Isso Segundo, seria um problema de que ordem, deputado? Segundo, dentro dessa questão de falhas, eu apresentei aqui, foi aprovado na Comissão de Minas e Energia, uma sugestão e uma solicitação para que o Tribunal de Contas, há 4 anos atrás, fizesse um levantamento dos cuidados de manutenção do sistema de uma forma geral. Se identificaram muitos problemas no que diz respeito a isso. E eu apresentei, inclusive, um outro projeto que está para ser aprovado na comissão, pedindo que pudesse ter um acompanhamento sistemático. Chama-se isso das medidas de monitoramento e manutenção das redes, quer seja de transmissão, quer seja de distribuição. Nós estamos perdendo qualidade nisso. Da onde que vem, no meu entender, a avaliação sobre a razão dessa perda de qualidade? É porque nós temos investido menos no processo de manutenção dessas redes, portanto, elas ficam mais vulneráveis e, além disso, nós temos um problema de falta de planejamento. Aí temos uma divergência e podemos discutir sobre isso. O deputado Fernando Ferro disse que nós ampliamos a matriz energética. É verdade, com algumas coisas ruins. Nós ampliamos a participação de térmica. O ideal seria nós termos um número de térmicas muito restritas e para a função original. Quando nós pensamos em usar térmica, o que é térmica, minha gente? É queimar gás para produzir energia elétrica, é usar também óleo, tá certo? Combustível para poder produzir energia elétrica. É ruim isso. É ruim ambientalmente, é ruim porque é muito caro e essas térmicas foram pensadas inicialmente para ser reservas emergenciais. E o que está acontecendo? O que era emergencial passou a ser sistemático. Só agora todas as térmicas estão acionadas. Quer dizer, a gente está com um problema Deixa eu só falar de outras coisas, porque o Fernando abordou, ele fez uma colocação mais abrangente, até para nuclear aqui o debate. Terceiro, ele falou que nós precisa de ter transparência. Tem algo chamado Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, se reúne para discutir qual o critério para despachar, se você faz as térmicas funcionarem mais, qual o nível de reservatório de segurança que você vai manter, a chamada curva de aversão ao risco, que é o que faz o cálculo do risco que você vai ter de eventual racionamento. É em função disso, é um estudo para você racionar, para evitar o momento de falta. Então você vai diminuir o consumo. O comitê que faz isso não tem as suas atas publicadas como deveria, não tem transparência. É menos transparente que o Copom, que discute juros. E nós estamos há muito tempo pedindo que isso seja transparente, porque permite a todos se planejarem para isso. Agora, a gente está produzindo menos energia que o necessário, deputado? Porque realmente as térmicas eram usadas no momento de crise de energia, né? Em geral no verão, que havia uma queda de produção. Olha, nenhum sistema pode ficar dependente de uma única fonte de energia. Se nós só construirmos hidrelétricas, quando as chuvas não vêm, os reservatórios baixam e você tem menos energia disponível. Por isso você tem que ter termoelétricas também. Todos os sistemas têm que ser mistos, tem que ter termoelétrica, tem que ter eólica, em alguns casos tem que ter energia nuclear. O Brasil tem. Em alguns países, como a França, 70% da energia é nuclear. Nós não queremos isso. Eu sou contra a ampliação do setor nuclear no Brasil por uma questão de outros tipos de energia que nós temos. Somos um país privilegiado em fontes alternativas. A energia solar, que nós não usamos muito ainda. Mas então, o que está acontecendo? Nós estamos expandindo, sim, diferentemente do que disse o deputado Jardim, nós criamos uma empresa de planejamento energético que está planejando. Está chegando aí Belo Monte, Giral, Santo Antônio, empresas empreendimentos hidroelétricos que foram planejados e estão em execução, algumas já gerando energia. Grandes empreendimentos hidrelétricos. Nós temos que levar em conta que existem hoje restrições ambientais no Brasil que impedem de você fazer hidrelétricas.
Existem restrições do Ministério Público, restrições de terras que não podem ser inundadas, que nós temos que compatibilizar os interesses para garantir a chegada dessa energia. Hoje nós temos uma legislação ambiental muito rigorosa que priva o país de fazer empreendimentos elétricos de qualquer jeito, o que eu concordo. Nós temos que ter cuidados, precauções com impactos ambientais, sociais desses empreendimentos. Mas nós temos planejamento, sim. O Brasil está expandindo energia elétrica. A empresa de Belo Monte vai ser importantíssima. Está sendo construídas linhas de transmissão da região norte, que é o local hoje no Brasil que tem o maior potencial hidrelétrico, é a região amazônica, que fica a 3, 4 mil quilômetros de São Paulo e do Rio. Por isso é que nós vamos ter que discutir outras formas de energia mais concentradas para ser utilizada. E nesse caso, infelizmente, nós vamos ter que recorrer às termoelétricas. Caso contrário, vamos ter que abrir o país para as nucleares, a energia nuclear. E nós sabemos que existe um debate muito sério sobre esse assunto. Há uma rejeição e uma reação aos empreendimentos de energia nuclear, que são grandes usinas possíveis de você introduzir. Então, na verdade, nós estamos diante de um momento que precisa de cuidado, sim. Eu não seria irresponsável dizer, na condição de deputado do lado do governo, que não há preocupações. Há preocupações, sim. Os reservatórios baixaram, se bem que esses níveis que estão hoje estão mais ou menos nos níveis do ano passado, um pouco menos baixos de que o ano passado, mas são valores preocupantes. Se não chover no mês de fevereiro, nós teremos que apelar mais para usinas térmicas entrarem mais, e é evidente, tem essa preocupação que o deputado Jardim, que eu concordo, que nós vamos poluir mais, porque a usina térmica ela é movida a derivados de petróleo, óleo diesel ou gás natural, que provoca a emissão de gases do efeito estufa. Mas qual é a pior situação? É não ter energia. O pior dos mundos é não ter energia. Nós temos que optar e apelar para isso. E futuramente, com a entrada das novas hidrelétricas, essas questões irão nos dar mais segurança. Mas é evidente que se passou um longo período sem planejar. No setor elétrico, você não pode passar 10 anos sem planejar, como aconteceu no passado. Isso tem repercussões para as gerações futuras. Nós estamos discutindo agora, estamos discutindo 30 anos na frente. Porque essa energia, para você fazer uma hidrelétrica, você gasta de 7 a 12 anos para construir uma hidrelétrica. Por isso tem que ter planejamento para fazer esse setor funcionar. A gente vai saber o que o deputado Arnaldo Jardim acha de tudo isso que o deputado Fernando Ferro falou, e a gente vai discutir esses outros assuntos depois do intervalo. Até lá. Bom, estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a crise energética com os deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Fernando Ferro, do PT de Pernambuco. O deputado Arnaldo Jardim estava aqui pensando, discutindo com o deputado Fernando Ferro as questões que ele colocou, e eu queria colocar só mais uma questão para apimentar o debate de vocês, que ninguém aqui, todo mundo ignorou a questão dos investimentos. O Brasil está investindo menos. Os especialistas criticaram muito o desconto que foi feito nos 20% nas contas de energia em 2013, se não me engano. 2013? Foi sim, Bom, 2000, enfim, ano passado. Que seria uma questão mais para
jogar para a plateia do que seria possível, que o sistema precisa de mais investimento, que o Brasil está investindo muito menos do que precisa na produção. Eu gostaria que a gente continuasse o debate também considerando essa questão. Nós estamos investindo o necessário, o deputado Fernando Ferro falou em planejamento. Deputado Arnaldo Jardim. Então, algumas considerações para a gente poder ir avançando na compreensão dessa questão. Primeiro, o deputado Fernando Ferro falou coisas muito importantes, só que há uma distância profunda entre o que foi dito e o que está sendo feito. Ele saudou a questão do planejamento, eu saúdo também. Você começou o programa dizendo que a EPE, que é a empresa que ele se referiu, ela disse que precisamos de um investimento de 20 bilhões anos para poder ampliar a oferta de energia. E está sendo aplicado 6 ou 7. Então, a distância entre o planejamento e o que está sendo realizado. Segundo, nós precisamos de ampliar as fontes de energia. E nesse período recente, nós matamos as PCHs, as pequenas centrais hidroelétricas, por circunstâncias de como as formas dos leilões foram feitas, que pura e exclusivamente se levou em conta a questão de preço, independente de localização e de outras externalidades, ela matou a fórmula dos leilões, matou as PCHs e a energia da biomassa, que nós podemos estar ampliando. Só no interior do estado de São Paulo, nós temos bagaço de cana para, sem sendo incorporada na matriz energética, nós produzimos o equivalente a quase uma Itaipu. É 2 vezes Giral, pelo menos, tá certo? Então nós temos todo um processo em que a diversificação que nós defendemos, as atitudes que foram tomadas restringiram e a dependência da termoelétrica se aprofundou. Por derradeiro, você levanta a questão do preço. Nós tivemos uma diminuição do custo de energia que eu pleiteei, todos pleiteamos, então nós não vamos dizer que isso foi uma coisa errada. Só que nós queríamos que essa diminuição fosse acompanhada de algumas garantias que permitissem que os investimentos continuassem a ser feitos. E essa diminuição deveria ter sido concentrada na energia enquanto insumo para o setor industrial. Qual a situação? O ano passado o governo teve que arcar com um custo de cerca de 12 bilhões, que são custos a partir do aporte que o governo fez à CDE, que é uma contribuição específica para o setor energético, e a perspectiva é que esse ano seja ainda maior. Portanto, nós vivemos uma situação em que hoje há um crescimento de oferta aquém daquilo que se previa, a EPE, a empresa de planejamento do governo. Não sou eu que estou dizendo. Segundo, que nós temos uma situação que só não é mais grave porque o crescimento econômico foi baixo. Tivéssemos crescido como o governo previu nos anos de 2011, 2012, 2013 a 4%, nós teríamos uma situação de extrema dificuldade. E agora, toda essa situação recomenda cuidado. Nós vamos ter uma pressão de custo muito alta agora e nós precisamos inverter a questão do planejamento. Você vai dizer, Arnaldo, sugestões concretas, tá certo? Retomar as fontes alternativas, fazer leilões por fonte de oferta de energia e acho sim que nós vamos, inclusive, ter que retomar o programa de energia nuclear. São medidas de médio e longo prazo que têm que ser feitas para a gente não ficar nesse sufoco sistematicamente. Agora, deputado Fernando Ferro, o senhor citou Belo Monte. Belo Monte, existe um movimento internacional que ainda se opõe à construção de Belo Monte. É inevitável a gente ir, o senhor mesmo citou também a questão do aquecimento. Belo Monte tem um dano ambiental calculado pelas organizações muito grande. É inevitável nós construirmos novas hidrelétricas, é inevitável nós inundarmos grandes áreas? Eu acho que é inevitável, sim. Eu não vejo outro caminho. Um país com 200 milhões de habitantes, que precisa de energia, que precisa de crescer, precisa de atender, e temos ainda um consumo per capita baixo, nós precisamos de energia. E nós temos energia. É muito curioso essa movimentação internacional contra Belo Monte, que eu não vejo contra as fontes térmicas e a nuclear em outros cantos. É uma campanha orquestrada contra empreendimentos hidrelétricos que tem aqui no Brasil de países que não têm essa forma de energia. Porque se os Estados Unidos, se a França tivesse, se a Inglaterra tivesse hidrelétrica, estava explorando, estava fazendo hidrelétrica, como eles esgotaram praticamente todo o potencial deles em outras fontes e hoje usam muito mais, são os maiores poluidores do mundo. Quer dizer, nós temos uma matriz elétrica que 80% dela é renovável.
Eles têm 12% renovável. Nós não temos que aprender nada com ninguém de fora, não, sobre isso. O Brasil é competente, tem excelência nessa área, e só uma cabeça colonizada é que quer aproveitar modelagens de fora para trazer para o sistema elétrico brasileiro. Nós não precisamos desses conselhos. Eu dispenso esses conselhos. E digo mais, nós temos que discutir, sim, alguns conceitos sobre o nosso processo de geração de energia elétrica. No governo de Fernando Henrique foi criada uma norma que impede, por exemplo, que as empresas do setor elétrico construam sozinhas. Elas são obrigatoriamente levadas a fazer parceria com grupos privados. Se liberassem empresas como a Chesf, elas teriam recurso para investir, porque hoje ela tem que fazer sociedade de propósitos específicos, parcerias, onde 49% fica com a empresa estatal e o restante com empreendimentos privados. Temos que rediscutir isso. Se uma empresa estatal tem condições de fazer uma hidrelétrica, por que não dá autoridade para ela fazer isso? Por que não dá autonomia para ela fazer isso? Isso teria que ser discutido aqui no Congresso, Teria que deputado? ser, isso foi discutido. Não está se discutindo porque são alguns tabus. No passado dizia que o setor elétrico tinha que ser privatizado. Nós temos que entregar o mercado para fazer. Era essa ladainha que nós ouvíamos. E era essa a verdade que se dizia. O Estado não pode entrar. É um absurdo. A área de energia, o Estado tem que ter primazia para fazer isso. E Mas, aí, deputado, o Estado não está investindo o que ele mesmo planejou investir. o Estado brasileiro tem condições de captar recursos fora, tem parceiros internacionais. As empresas estatais brasileiras têm condições de fazer parcerias e captar recursos fora. É preciso desamarrá-las, porque nós ainda estamos muito contaminados por essa visão liberal que pensa só no mercado e esquece que a energia é fundamental para o mercado. Mas o Estado brasileiro tem que planejar, que tem controle sobre a energia. Petróleo e energia é sinônimo de poder. Qualquer país que se requeira um mínimo de autonomia, de autoridade, de soberania, tem que ter controle sobre os seus recursos energéticos. E é isso que nós estamos precisando fazer esse debate. E eu concordo com o deputado Jardim, quando ele coloca, por exemplo, energia solar no Brasil. É um absurdo que um país com o potencial que tem o Brasil de energia solar, nós estamos engatinhando nessa alternativa. Nós temos que ter um programa agressivo de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Hoje nós já temos universidade no Brasil que produz as células fotovoltaicas que geram energia. Nós precisamos de investimento nessa área de parcerias para fazer como fizemos na energia eólica, a energia do vento, que hoje nós temos várias empresas que estão crescendo a oportunidade com energia eólica. Para energia solar é coisa parecida. Eu concordo com o deputado Jardim, nós temos que fazer um grupo para pensar a vinda das fontes alternativas, a geração, a biomassa e a solar. A nossa próxima fronteira energética no Brasil é a energia solar. Se nós tivermos a competência de instalar, desenvolver tecnologia e expandir a nossa geração solar, nós iremos aliviar bastante e ficar menos dependente das termoelétricas e das nucleares, se nós tivermos uma política agressiva para a nova fronteira energética do Brasil, que é a energia solar, um país tropical como o nosso, que não faz o debate ainda com a responsabilidade. Eu acho que essa crise que está aí e os riscos que nós estamos vendo aí, essas preocupações, elas vão forçar naturalmente a que se pense uma política nessa direção. Eu acho que tem esse lado positivo que nós vamos trabalhar para convencer as autoridades do setor de que é preciso ser mais agressivos na área da geração alternativa, em particular a fonte solar. Deputado Arnaldo Jardim? Eu tenho muitas concordâncias com o deputado Fernando Ferro, a questão das energias renováveis, por exemplo. Somos parceiros, eu quero saudar, inclusive, o deputado Fernando Ferro, que coordenou uma comissão, que apresentou um projeto de lei sobre isso, importante. Ele sabe que eu também tenho trabalhado nisso, na frente do etanol, tudo mais e tal. Agora, deixa eu demarcar só, Ferro, porque eu tenho uma profunda divergência com o deputado Fernando Ferro, obviamente. Você até fez uma pergunta diante da argumentação feita. Eu até ressalto, o deputado Fernando Ferro contou um grande exemplo, e eu também acho, da energia eólica. E a energia eólica talvez seja uma referência para o raciocínio. Lá não tem nada de governo. O governo contratou, foram empresas privadas que se estabeleceram. Quando o governo entrou muito mal, porque foi quando a Chesf entrou, participando do leilão de transmissão. Nós temos, Vânia, 2 parques eólicos que já estão prontos, há 1 ano, estão produzindo. Quem fez o parque e vendeu energia está recebendo
E a energia não existe, porque a Chesf, que ganhou a concorrência para fazer a linha de transmissão, está 1 ano atrasada. Por quê? E nós estamos pagando por conta disso. Por quê? Por quê, mil deputado? motivos que a Por Chesf quê, pode deputado? Menos ter, dois. tá certo? Pelo menos 2. Então, nesse instante... Questões ambientais. Mas deixa eu voltar aqui ao raciocínio, tá certo? A Chesf não fez. Essas questões, restrições que existem de legislação, têm que ser incorporadas por todos, no seu planejamento. Então, tinha dito que não ia ser capaz, porque nós estamos pagando, esse ano nós vamos gastar quase 1 bi, pagando essa energia que não vai ser usada. Está na sua conta de luz, está na conta de luz de todos. Mas a divergência mais profunda é com relação à visão. Eu acho ao contrário. O deputado Fernando Ferro propõe o seguinte: ampliar a presença estatal, aumentar de um governo e de um governo-estado que nós temos, que tem uma capacidade baixíssima de investimentos, apesar dos recordes de arrecadação tributária, o nível de investimento público tem diminuído, tá certo? Eu acho ao contrário, que para o setor de energia poder ficar mais robusto, ter diversidade, nós precisamos ampliar a política de concessões, de parceria público-privada e até de privatizações. Esse é o caminho que deu certo e que dá fôlego para que a gente possa ampliar os investimentos no setor. Não foi Deputado Fernando Ferro, só para Só corrigir. responder que a gente está Primeiro, terminando por que a o Chesf programa. não fez a linha para atender essas eólicas? Porque a Secretaria de Meio Ambiente da Bahia proibiu. A Chesf tem condições de fazer. Faz uma linha de 500 kV de 600 quilômetros, por que não pode fazer uma linha de 20 quilômetros? Porque restrições ambientais, que tinha uma área indígena, se não me engano, e uma área de preservação, um sítio arqueológico, que ficou proibido, tem que fazer uma alteração. E realmente foi um erro na previsão dessas possibilidades. Mas isso poderia ser contornado com os interesses que estão envolvidos aí na geração de energia. Eu digo mais. Essa história de passar para os grupos privados a energia e só eles resolverem, deu na crise do ano 2000 e 2001. Era esse o discurso. Era que entrega para a iniciativa privada que nós vamos ter. Vamos privatizar. Nesse processo de privatização, esquecemos o planejamento. No setor elétrico tinha um grupo chamado GCPS, que era o grupo coordenador do planejamento do sistema, que era quem planejava para 5, 10, 30 anos o setor. Isso foi desativado porque o mercado ia regular. Deu na crise. Olha, energia em qualquer país do mundo tem papel fundamental. Na França foi aí que surgiu assim. a ANEEL, Alemanha, que é a agência reguladora. A Alemanha, por aí que surgiram as iniciativas, deputados, inclusive de ampliação das frentes. Esse é um debate que nós não vamos conseguir concluir hoje. Isso. A Alemanha está restatizando Nós não empresas de vamos conseguir distribuição. concluir esse debate sobre a privatização. Não é de produção. Deputado, eu lamento, a gente não tem tempo para concluir esse debate sobre a questão da privatização ou da estatização da produção de energia. Eu agradeço demais a presença dos senhores aqui, deputado Arnaldo Jardim, deputado Fernando Ferro, e eu agradeço a sua audiência. O Brasil em Debate fica por aqui. E eu peço que você continue conosco nas nossas próximas edições. Até lá.